Gente boa, tudo bom com vocês? Então a gente está agora no nosso quarto vídeo. Eu vou responder aqui um questionamento aqui da irmã Gisete, aqui, que ela fez aqui. Vamos lá? Olha só. Explica o que estava por detrás da pergunta: quando chegarás o tempo de restaurar Israel? Canso de ouvir que os discípulos entenderam errado, pois Jesus veio pregar reino espiritual. Só que os discípulos entenderam certo. Podia explicar sobre isso daí? Claro que sim. Vamos lá. Gente, uma coisa que a gente observa na Bíblia é o seguinte: quando Jesus ele é questionado erroneamente, ele vai corrigir a visão. Ele corrige a visão. Por exemplo, lá em Mateus capítulo 16, Pedro não queria que Jesus fosse crucificado, morresse. Jesus apoiou a atitude dele? Não. Então Jesus ele sempre corrige a visão, né? Ele sempre vai corrigir os fariseus, ele vai corrigir os saduceus, né? Ele vai corrigir os seus discípulos, ele corrige. Ele corrigiu Tomé, né? Ele corrige a visão das pessoas quando eles colocam errado. Estavam lá dizendo: será que João vai viver até a sua vinda? Jesus falou: não disse que ele vai viver até a minha vinda. Se eu quisesse que ele vivesse, ele viveria. Ou seja, todas as vezes que alguém faz um comentário errado, com um entendimento errado, Jesus vai lá e corrige aquela pessoa. Quando alguém faz um comentário correto, Jesus vai lá, elogia, acrescenta, né? Quando alguém faz uma pergunta para Jesus, e essa pergunta ela é válida, Jesus então ele responde igual respondeu a Pedro: não compete a você saber os tempos determinados pelo meu Pai. Para que Jesus ia falar um negócio desse se Jesus estava em mente não restaurar o reino de Israel? Se você pergunta para Deus assim: Senhor, qual é o dia do meu casamento? Ele vai falar: não compete você saber o dia em que ele determinou para que isso acontecesse. Será que eu estou dizendo que você entendeu errado sobre o seu casamento? Não, você entendeu certo, você vai casar. Agora, se eu quisesse falar para você que você não iria casar, eu ia te corrigir ali na hora. Não, você não vai casar. Não cabe a você a casar. Lembra que perguntaram para Jesus: eu quero sentar do teu lado, lá no teu... não cabe a você, não cabe a mim decidir quem vai sentar na minha esquerda e na minha direita. Meu Pai corrigiu a visão. No caso de Pedro ali, Jesus não corrigiu a visão. Jesus só disse para ele que o dia em que isso iria acontecer, porque essa foi a pergunta de Pedro: será nesses dias que você vai restaurar o reino de Israel? Ele falou: não compete a você saber o dia. Se ele está falando isso é porque ele está concordando com a pergunta, só não está concordando em responder o dia. Isso está claro, isso daí é uma coisa muito simples, né, de se explicar. Né? Quando que haverá a restauração de Israel? A Bíblia fala sobre isso. Está aqui, ó. Está em Ezequiel, no capítulo 47, a partir do versículo 13. Olha aqui. Assim diz o Senhor Deus: este será o termo conforme o qual repartireis a terra em herança, segundo as 12 tribos de Israel. José terá 2 partes, e vós a herdareis tanto como com o outro. Terra sobre a qual levantei a minha mão para dá-la a vossos pais, assim esta mesma terra vos cairá vós em herança. E este será o termo da terra do lado do norte, desde o Mar Grande, caminho de Etlon, até a entrada de Zedade, Amate, Berota, Sibraim, que estão entre o termo de Damasco e o termo de Amate, Azer Aticom, que está junto ao termo de Aurã. Como que isso é espiritual? Quando é espiritual, a Bíblia fala sobre, né, a Nova Jerusalém, por exemplo, está lá, 12 tribos de Israel. Mas não vai ficar falando de Damasco, de Etlon, né, de não sei o quê, do Mar Grande, do Mar Mediterrâneo. O que tem a ver o Mar Mediterrâneo com a Nova Jerusalém? Que conversa é essa? Então, quando você vê algo espiritual, né, a Bíblia não vai ficar falando isso daqui.
né? O mar grande. Quem é o mar grande? Quem é o mar Mediterrâneo do reino de Deus, já que é espiritual? Quem é o mar Mediterrâneo aí? Né? Se Jesus veio trazer um reino espiritual, eu quero saber quem é o mar Mediterrâneo. Né? Quem é o mar morto? O mar morto no corpo de Cristo no reino. Né? Quem é? Então, você vê aqui, ó, versículo 20 de Ezequiel 47. E ao lado do ocidente, até o mar grande, desde o termo sul até a entrada de Amate, esse será o lado do ocidente. Repartirei, pois, essa terra entre vós, segundo as tribos de Israel. Será, porém, que sorteareis para a vossa herança e para a dos estrangeiros que habitam no meio de vós, que gerarão filhos no meio de vós. Olha aí, ó, tá vendo? Gerarão filhos no meio de vós e vos serão como naturais entre os filhos de Israel. Ou seja, está entrando estrangeiro lá dentro, nesta terra restaurada. Aqui é a terra restaurada. Não está falando de uma igreja. A igreja não é igreja aqui. Não tem como ser igreja. Por que não tem como ser igreja aqui? Porque essa profecia aqui é impossível de estar se cumprindo hoje. A gente está herdando a terra espiritual hoje, né? É isso mesmo? Então veja aqui, olha só. Olha o que ele está dizendo aqui. E vos serão como naturais entre os filhos de Israel, convosco entrarão em herança no meio das tribos de Israel. E será que na tribo que habitar o estrangeiro lhe darei sua herança, diz o Senhor Deus. Estes são os nomes das tribos desde o extremo norte ao longo do caminho de Etlon, indo para Amate até Azar-Enon. Termo de Damasco para o norte ao pé de Amate, terá Dan, uma parte desde o lado oriental até o ocidental, Dan. Aonde tem o Israel espiritual? O Israel espiritual eu vejo lá nos 144 mil. Nos 144 mil não tem Dan. A tribo de Dan não aparece ali. Mas aqui a tribo de Dan está aparecendo. E coloca os termos e o seu tamanho. Entende? E ali coloca o seu tamanho. Ele está falando que vão gerar filhos ali. Numa terra restaurada. Herança. Ali está falando de herança. A igreja já está tomando posse da herança hoje. Mesmo se eu quisesse espiritualizar, ficaria difícil de eu explicar que eu já estou tomando posse da minha herança hoje. Ali está falando que é tomar posse da herança. A igreja está tomando posse da herança hoje? É isso mesmo? Nós já estamos herdando o reino? Eu já herdei o reino? Então fica complicado da gente espiritualizar isso daí. E além disso, ele vai falar aqui, ó, que é os versículos mais complicados para quem quer espiritualizar, ó, versículo 10. E ali será a oferta santa para o sacerdote e da largura de 10 mil, e ali será a oferta, perdão, e ali será a oferta santa para o sacerdote, medido para o norte 25 mil canas de comprimento, e para o ocidente 10 mil de largura, e para o oriente 10 mil de largura, e para o sul 25 mil de comprimento, e o santuário do Senhor estará no meio dela, né? Bom, e será para os sacerdotes santificados dentre os filhos de Zadok, que guardaram a minha ordenança, que não se desviaram quando os filhos de Israel se extraviaram, como se extraviaram os levitas. Eles terão uma oferta de terra, lugar santíssimo, junto aos limites dos levitas. Né? Então você veja que ele está distribuindo ali as terras, mas está falando, quem faz o serviço sagrado são os levitas, né? E os zadoquitas, na porção santa, aonde está o santuário. Isso não cabe à tribo de Dan, de Naphtali, de Efraim, né, de José, de Judá. Isso não cabe a eles. Mas não é igreja, tinha que fazer isso também. Se é igreja, tinha que fazer serviço sagrado, mas só que não. Está dizendo, olha, de todas as tribos que tem ali, haverá uma porção que é chamada de terra, a porção do príncipe, e só quem está ali na porção do príncipe percebe que não tem tribo de Levi. Então, só quem está ali na porção do príncipe estão ali os descendentes de Zadok e os de Levita. Eles terão esse serviço sagrado, só eles. As outras tribos, 12 tribos, não têm serviço sagrado. Então, como que é isso? Como que pode ter uma restauração de uma igreja que não faz serviço sacerdotal? Percebeu? Então fica complicado de você querer espiritualizar. Todas as vezes que você querer espiritualizar, alguém querer espiritualizar, joga para Ezequiel, que ali ele não vai ter para onde correr. Que são capítulos que, infelizmente, as pessoas, os cristãos, não têm o hábito de lerem. E por não lerem esses capítulos, eles acabam, infelizmente, perdendo muita revelação. Então tá aí a questão, né? Se você quiser espiritualizar,
né? Vai lá, espiritualiza, mas depois me explica por que somente duas descendências ali têm a autoridade para poder fazer os serviços sagrados no templo, sendo que as outras 12 tribos não têm essa autonomia, uma vez que você diz que essas 12 tribos é o Israel espiritual. Certo? Então não bate, isso aí não bate. Então é ali, no reino milenar, que começa então o restaurar do Israel que Pedro perguntou para Jesus. Certo, minha gente? Fique aí com essa palavra em nome de Jesus.